Tem as notícias do Fla com mais reforços chegando. Olá, muito boa tarde para você. O Flamengo faz hoje à tarde no CT do clube o último treino antes dessa partida diante do Atlético Mineiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E a expectativa é pelo retorno dos laterais Alexandro e Ayrton Lucas. Os dois estão recuperados daquelas lesões sofridas diante do São Paulo, jogo realizado ainda no dia 12 deste mês, e vem treinando junto com o grupo. Essa partida deve ficar marcada também pela apresentação para a torcida do atacante Samuel Lino. Ele chegou ontem ao Rio de Janeiro, fez exames, treina hoje com o grupo. Foi a contratação mais cara da história do Flamengo, custou 143 milhões de reais. O meia colombiano Jorge Carrascal pode ser apresentado para a torcida também nessa partida de amanhã. Ele é esperado aqui no Rio de Janeiro hoje à tarde para a realização de exames e assinatura de contrato. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para esse jogo de amanhã, que tem bola rolando a partir de 9h30 da noite. Um abraço. Do Flamengo, e na volta a gente comenta a chegada dos novos jogadores. Rodou. A semana do líder do Brasileirão começou com cara nova no Ninho do Urubu. O novo jogador do time, Emerson Royal, já fez seu primeiro treino com a camisa rubro-negra. O lateral direito esteve no Maracanã no último domingo, onde teve o contato com a torcida. Mas agora se prepara para iniciar sua trajetória com o Flamengo. No time mostrou que chegou com vontade de jogar. Personalidade ele já tem. Porém, a missão será conquistar os torcedores e Felipe Luiz. Emerson chega para substituir Wesley, que deixou sua marca na equipe. O Flamengo divulgou os últimos momentos de Wesley no clube. Com mais de 100 partidas pelo time, o lateral direito marcou 4 gols, foi campeão carioca 2 vezes e da Copa do Brasil. Agora irá defender a Roma, mas o que construiu no Flamengo jamais será esquecido. Espero voltar. Só volto se for pro Flamengo, já falo agora. Não tem outro time que eu vou sair da Europa para mim se não for o Flamengo. E muito feliz por tudo que eu construí aqui e que minha carreira possa ser igual ou melhor do que foi aqui lá fora. No último final de semana, o rubro-negro assumiu a liderança do Brasileirão. E o grande destaque para o time voltar ao primeiro lugar veio da defesa, que não apenas tem feito seu papel fechando o gol, como também ajudando a equipe no ataque. Até agora, os defensores rubro-negros marcaram 26,6% dos gols da competição e garantiram 7 pontos, sendo decisivos em 3 jogos. Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo juntos têm 10 gols esse ano. Além disso, eles formam uma defesa sólida e alcançaram um feito histórico no Brasileirão. Desde 2003, esta é a primeira vez que um clube fica 8 jogos sem levar gol como mandante. Esse ano, o time sofreu apenas 25 gols em 44 jogos. No Brasileirão, em 16 jogos, apenas 6 vezes foi vazada. Uma defesa que está incomodando os adversários. Essa semana, o Flamengo tem a missão de enfrentar o Atlético Mineiro novamente, só que pela Copa do Brasil. E uma coisa os rivais já sabem, que é difícil fazer gol no rubro-negro. E agora, ainda podem contar com o brilho dos defensores atacantes. Tudo bem, Vene Casagrande, tá feliz com a sua defesa, Vene? Não só com a defesa, né? Pelo belo trabalho do Felipe Luiz, e é algo que ele sempre buscou, né? O equilíbrio na equipe. E de fato ele está encontrando o equilíbrio. E a gente precisa mencionar o seguinte: ele está substituindo um treinador no Flamengo que era o Tite. O Tite era conhecido como montar boas defesas, que era um time que tomava poucos gols. Mas isso não aconteceu com o Tite e acontece agora com o Felipe Luiz. E o que aconteceu com o Tite? Quando ele perdeu o Pedro, ele ficou sem o poder dele ofensivo. O Felipe Luiz totalmente inverso. Ele não teve o Pedro durante muito tempo e conseguiu tirar proveito da situação, conseguiu fazer o Flamengo jogar bem, mesmo sem seu principal centroavante. Então, acho que o Felipe Luiz hoje ele consegue aquilo que ele sempre buscou, o tal equilíbrio. E eu acho que a maior arma do Flamengo nessa temporada, de fato, é o setor defensivo. É um time que é muito pouco vazado, é muito difícil você fazer gol no Flamengo, e além disso ainda tem uns jogadores que estão vivendo uma fase artilheira. Se a gente juntar os 3 zagueiros, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, eles somam 10 gols na temporada, é mais de 10% dos gols do Flamengo no ano.
Isso vale muito. Então, acho que assim, é graças a um baita trabalho do Felipe Luiz, ele está fazendo um excelente trabalho. Estamos falando de um treinador que está quase um ano no comando do Flamengo e apenas 5 derrotas. Isso precisa ser ressaltado. E um baita trabalho também, Lucas Pedrosa, dos seus treinamentos de bola parada. Porque quando a gente fala desses caras sendo goleadores, marcando 10% de todos os gols do Flamengo, a gente está falando de um momento de um escanteio, ou de um momento de uma falta, de um momento em que eles vão até a grande área do adversário para tentar se aventurar e fazer um gol, né, Lucas Pedrosa? E eu gostei muito da imagem do Felipe Luiz quando ele vai comemorar com o Rodrigo Caio. Eu achei muito maneira, porque é logicamente um reconhecimento de um trabalho muito bem feito da comissão. Os batedores também, se os batedores não forem bons, você não consegue ter uma bola aérea decente. Se eu não me engano, foi o Luiz Araújo que é um ótimo batedor. Ele bate na direita, ele bate na esquerda, ele bate falta também porque pega bem na bola. Então não é só quem faz o gol, mas também quem bate, e obviamente isso faz muita diferença para pegar a defesa adversária desprevenida. Então, como a gente falou aqui, cara, essa polêmica de, poxa, caramba, tá fazendo gol de bola parada, isso é ótimo. Isso é mais uma vertente do jogo, isso é mais uma característica que o Flamengo tá conseguindo implantar nesse Campeonato Brasileiro. Tem o campeonato como prioridade e, sem dúvida alguma, daqui pra frente, o Flamengo ainda vai precisar de mais bolas paradas, porque vai encontrar jogos difíceis, como foi contra o Atlético Mineiro, e vai precisar somar pontos. No Campeonato Brasileiro, chega um determinado momento que jogar bem, ainda mais pro Flamengo, é sempre importante. Jogar bem te deixa mais perto da vitória, mas vencer é até mais importante. Ô, Venezuela, fala. Inclusive, 2 jogadores que estão sendo contratados nessa janela, esses 2 jogadores têm isso como virtude. O Emerson Royal, a bola aérea, e o Saúl também, o meio espanhol. O próprio Felipe Luiz mencionou essa característica desse jogador que ele conhece desde os tempos de Atlético de Madrid. Então a tendência é ainda melhorar mais a bola aérea do Flamengo. O Vene Casagrande já chegou no Rio de Janeiro, mais uma contratação do Flamengo. É o Samuel Lino, desembarcou hoje pela manhã no Galeão. Mais uma vez a gente agradece as imagens que foram feitas pela BTB Esporte, fazendo um belíssimo trabalho em cobertura esportiva. A BTB está em todos os lances. Obrigada aí pra galera que trabalha ponta firme. Vene Casagrande, chegou, hein? O homem chegou. Ih, peraí. Não é o homem, mas não é resistência, né? O goleiro é bom, o zagueiro é bom, o lateral é bom, o meio de campo é bom, o atacante é bom, o ex-Flamengo é bom. Praia de Flamengo. Você diz de careca. O goleiro é bom, o zagueiro é bom, o lateral é bom, o meio de campo é bom, o atacante é bom, o ex-Flamengo é bom. Ô, Pedrosa, pergunta pra mim, qual é o time... pergunta pra ele. DJ Careca, qual é o seu time? Pergunta. DJ Careca, você que comanda a nossa parte de som aqui do programa, para qual time você torce? Esse daí é Flamengo. O goleiro é bom, o zagueiro é bom, o lateral é bom. Eu pensei que ele ia meter a nossa trilha pra dizer que era SBT Esporte Rio, o time dele. Mas não esconde, não. Ele é Mengo. Esse é o futebol carioca. Nós somos o segundo time dele. É, o primeiro quem é? Quem é, Vene? É o Mengão Malvadão. Ô, Vene Casagrande, fala desse jogador aí que chegou. Depois... Boa comum, né? Ele tá chegando com o status de ser a maior contratação da história do Flamengo. Quando eu falo maior, é questão de valores. Porque ele vai custar nada mais, nada menos que 22 milhões de euros de maneira fixa e podendo render mais 2 milhões em bonificações em metas previstas em contrato. Ou seja, uma operação que pode chegar a 24 milhões de euros, superando o Alcaraz na temporada passada. E eu acho que é um jogador extremamente interessante. Vejo muita gente normalizando a chegada desse atleta, mas é um jogador que com certeza vai ajudar demais o Felipe Luiz, sobretudo pelo que ele deseja no extremo esquerdo, ou seja, a ponta esquerda, que é uma posição hoje que ele não tem tantos jogadores. Na verdade, até tem muitos jogadores à disposição, mas esses jogadores não estão rendendo. Michael, Everton Cebolinha, o próprio Bruno Henrique, por exemplo, não é mais aquele jogador que a gente conheceu em outros momentos. E ele faz uma função tática extremamente importante, ele pode jogar de ala também, dependendo da estratégia do Felipe Luiz que ele possa adotar, obviamente analisando o adversário. Então, sim, é uma contratação que eu acho que vale demais. Repito, muita gente está criticando pelos valores, mas é um jogador jovem, tem saúde, ele não sofre lesão. A lesão mais grave que ele teve foi em 2023, ainda no Atlético de Madrid, que foi um problema no joelho, mas foi um tratamento conservador. Então isso vai ajudar demais, eu acho que ele chega aí com uma boa avaliação, não só da diretoria, mas também pelo técnico Felipe Luiz. Sabe quantos anos ele tem, Vene? 26 anos. Lucas Pedrosa, vale esse valor? Vamos lembrar que ele está aí sendo ao lado do Danilo, a maior contratação feita aqui no nosso futebol carioca, né? Na história, né? Os mesmos 22 milhões, não é isso?
O mesmo valor do Danilo, do Botafogo. E aí a gente estava fazendo de um top, não sei se 5, mas 10 com certeza do Brasil. Eu acho que top 5 sim, tá? Eu acho que tem aí o Vitor Roque, acho que tem o Almada um pouquinho abaixo, o Almada depois, abaixo. Enfim, mas ele tá aí numa das maiores contas, assim, abaixo do Danilo. Então ele tá... É porque Foi 20 milhões de dólares, né? Isso, exatamente. E aí, ô Lucas Pedrosa, fala comigo, você acha que vale esse valor para esse jogador? Olha, Fernanda, eu sempre falo o seguinte, jogador caro é aquele que não entrega. Então, assim, o Luiz Henrique chegou aqui no Botafogo, ele simplesmente conseguiu fazer a maior temporada da história do Botafogo, conseguindo o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Luiz Henrique foi caro? É lógico que não, o Luiz Henrique foi barato até, se você for comparar o desempenho que ele teve em campo. Eu acho que o Samuel Lino joga tanto quanto o Luiz Henrique? Acho que não. Mas eu vou repetir aqui novamente, gente. O Samuel Lino, ele chega numa equipe, não é para ser solução de nada. Ele chega para jogar em uma equipe que já é extremamente forte. É um ponta que veio do Atlético de Madrid, ou seja, ele estava na primeira prateleira da Europa. A gente fala sempre aqui sobre a supervalorização que o futebol está tendo. Então, ele vale ou não vale? Eu acho que esse é um valor ok para um jogador de 26 anos, que estava no Atlético de Madrid, uma das maiores equipes da Espanha e também do mundo, e que o Flamengo foi lá fazer o investimento. Ele é um cara que vai acabar com o futebol brasileiro? Eu não acredito nisso, sinceramente. Não acho que ele é um cracaço de bola, mas ele é um jogador que, dentro do aspecto que o Flamengo pede, que é um ponto esquerda e que é uma posição, entre aspas, muito entre aspas, carente nesse time do Flamengo, eu acho que ele pode ser um jogador crucial para o Flamengo conquistar os títulos que precisa. Ele não vai ser um grande craque, ele vai ser uma peça da engrenagem, é uma peça muito positiva. Vene, e o Carrascal? Agora deu certo, já acertou pro Flamengo? Fim a última novela. Maria... O último capítulo da novela acabou. Ela nem considera novela, né? A gente pode chamar de série, tipo Lost, que não acabava nunca. Quantos meses? Pô, eu acho que essa daí foi a negociação mais demorada que eu acompanhei como jornalista. Dá um Vene. Acho que foi, cara. Porque essa daí rendeu mais de 2 meses, Fernanda. Isso aí começou bem antes da Copa do Mundo de Clubes. Bem antes. Então, o Vitinho, na ocasião, em 2018, demorou muito também. Muito, muito, muito. Mas não demorou tanto quanto a do Carrascal. A do Carrascal demorou demais. Mas, enfim, chegou o último capítulo, ele já se despediu dos companheiros do Dinamo de Moscou, embarca nessa noite lá na Rússia, e aí ele vai sair de Dubai, vindo direto aqui para o Rio de Janeiro, desembarca nessa manhã de quarta-feira, e aí vai se apresentar, enfim, ao técnico Filipe Luiz, e é um jogador que está custando alto. Ele não está custando barato, não. 12 milhões de euros. Cerca de 80 milhões de reais. Então esse jogador chega com uma expectativa muito grande em relação ao torcedor rubro-negro, porque a forma como o Flamengo buscou a contratação dele, um esforço absurdo de tempo e também financeiramente falando, cria uma expectativa muito alta. E ele vai chegar para brigar por uma vaga com nada mais, nada menos que a Arrascaeta, que hoje é o principal jogador do meio de campo do Flamengo. Eu espero que dê certo a contratação. Futebol ele tem, ele já mostrou isso, a seleção jogador da seleção colombiana, ou seja, tem potencial. Agora, se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Eu acho que pro conceito do torcedor, não é o torcedor que se apega à efetividade, de números e tudo mais. Pro conceito de quem eu mais gosto de ver jogar. O Carrascal, ele é mais craque do que o Samuel Lino. Consegue entender o que eu quero dizer? Tecnicamente, ele é mais brilhante. Eu vou dizer, mais... Aí é o... Basicamente, eu acho que o Samuel Lino, nesse pacotão, eu acho que vai ser o principal jogador para o Filipe Luiz. Ele é muito efetivo. Mas é porque a gente hoje tem o futebol oculto, né? O cara que gera muito jogo, às vezes senta a tocar na bola. E às vezes ele não é tão popular quanto o cara que joga a bola dentro da rede, quanto o cara que... Tanto é que o Samuel Lino ele não tem muitos gols na carreira. Então, é isso. Então, ó, se a gente pegar Jorginho, Saul, Emerson Royal e agora Samuel Lino e Carrascal chegando. Samuel Lino já desembarcou, tá? Ele chegou de madrugada no Brasil, tinha até alguns veículos de comunicação e ele não falou, né? Vai ver até por ordens do clube. E, Mauro, o Samuel Lino é um jogador que saiu do São Bernardo, foi para o Gil de Vicente de Portugal, onde ali ele se destacou. E aí foi comprado por 6,5 milhões de euros pelo Atlético de Madrid, que hoje vende o Samuel Lino para o Flamengo por 22 milhões de euros mais bônus. A pergunta que eu te faço, Mauro, o Samuel Lino, hoje com 25 anos, passou pela base do Flamengo. Foi descoberto, né, pelo Flamengo, jogando pelo São Bernardo.
foi emprestado com direito de compra e o Flamengo não exerceu esse direito de compra do Samuel Lino, saindo do Flamengo ainda na base. Jogou até na geração do Hugo Souza, né? Do Neneca. Foi a mesma geração do Hugo Souza ali na base do Flamengo. O que falar desse jogador, Mauro, na sua opinião? E o que falar desse pacote de reforços, né? Que agora é um Flamengo que gasta cerca de 300 milhões de reais em contratações, botou o dinheiro na mesa. Agora, é uma das contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Vale tudo isso, Mauro? Na sua opinião, o Samuel Lino? Não, o primeiro ponto que a gente tem que frisar é que, assim, está havendo um trabalho, está sendo feito um trabalho aí, até com alguns influencers internacionais, para tentar supervalorizar o trabalho do Zé Boto. O Zé Boto está fazendo nada diferente daquilo que era feito pelo Marcos Braz e pelo Bruno Spindel. Sejamos sinceros, não é uma defesa da antiga gestão, nem um ataque à atual gestão, apenas mostrando que nada mudou. Aliás, essas contratações são viabilizadas porque o BA herdou da gestão, da qual ele fez parte, inclusive, um elenco muito caro. De onde saiu o dinheiro? As vendas de Alcaraz, comprado na gestão anterior. Aliás, venderam até mais barato do que compraram, um negócio muito questionável. Gerson, Wesley, Fabrício Bruno, por exemplo, né? Então entrou dinheiro, está entrando dinheiro, e aí viabiliza contratações. E até reposições para jogadores que saíram, como Gerson e Wesley, que saíram recentemente. O Boto não está inventando a roda, o Boto não está fazendo um trabalho inédito no Flamengo, não é ele que está colocando o Flamengo no mercado internacional. Em 2019, o falecido superagente Mino Raiola recebeu os dirigentes do Flamengo para negociar a contratação de Balotelli, que acabou não acontecendo, porque o italiano, na última hora, pediu mais dinheiro e o Flamengo falou, não, aí não vai. E acabou não tendo um acordo. Para a sorte do Flamengo, né? Porque o Balotelli não jogou nada desde então e não joga nada desde aquela época. Era um pedido do Jorge Jesus na época, um centroavante, eles foram atrás do Balotelli. Então o Flamengo já frequenta essa roda de clubes europeus há muito tempo. O Flamengo contratou, vamos lá, Gabigol junto à Inter de Milão, Pedro junto à Fiorentina, Gerson junto à Roma e depois junto ao Olympique, que vendeu e comprou. E por aí vai. Trouxe Felipe Luiz e Rafinha em final de contrato saindo de Bahia e Atlético de Madrid, trouxe o Diogo Alves depois que ele se desligou do Valência. O Pablo Mari mesmo era do Grupo City, era da segunda divisão, emprestado ao La Coruña, mas pertencia ao grupo do Manchester City. Então o Flamengo já frequenta essa roda desde 2019, até antes um pouco, né? Se a gente pensar ali, não é mercado europeu, mas o Vitinho veio em 2018 do CSKA, em 2017 o Flamengo contratou o Everton Ribeiro lá nos Emirados Árabes Unidos. O Flamengo já frequenta a roda dos times europeus contratando há mais tempo. Não é o Zé Boto, porque ele é português, que ele é europeu, que ele conhece, nada disso, cascata. Ele está fazendo um trabalho parecido agora com aquilo que era feito. E é necessário. É necessário. O erro, por exemplo, da contratação do Mickey Johnston foi trazê-lo sozinho. Se traz essa semana agora, olha, além desse pacote de nomes aqui mais pesados, Jorginho, Saul, agora o Samuel Lino, e antes veio o Danilo, né? E o Carrascal, que também está a Emerson Royal. Aí no meio tem lá o escocês, que ele é escocês, né? Ele joga na seleção da Irlanda, mas ele nasceu na Escócia. Ah, tudo bem, o cara para compor elenco. Vamos ver se esse campeão aí consegue fazer alguma coisa. Tem um viés mais técnico, eu acho que isso é positivo, mas são nomes de jogadores conhecidos, gente. Não está trazendo um jogador do Milan, 2 jogadores do Atlético de Madrid, o outro está no futebol russo, jogou no River Plate, seleção da Colômbia. Não está encontrando jogadores aí que... não tem nenhum Pablo Mari, que ninguém sabia quem era e foi titular do Flamengo dos times históricos do clube. Não tem isso. Não tem isso. Então, talvez, Mauro, talvez o grande trabalho tenha sido do Felipe Luiz, né? De saber que o Saul estava livre, porque o Saul veio livre, né? Sim, foi indicação dele, né? Isso aí foi o Felipe que pediu o Saul, inclusive. Provavelmente deve ter até conversado com ele por telefone, natural que tenha sido assim, né? Não tenho essa informação, mas acredito que, obviamente, deve ter conversado. Foram colegas de time, né? Então, assim, até agora, o tal trabalho de scout não existe, tá? De encontrar jogadores pouco conhecidos ou desconhecidos que possam dar retorno. Pode ser que ele traga esses jogadores depois, que a janela fecha 2 de setembro e o mercado do Flamengo não acabou. O Lucas Beltrán, por exemplo, atacante da Fiorentina, ex-River, o Flamengo ainda tem a esperança de conseguir negociar nessa janela, porque ainda tem uma sobra de caixa para fazer investimento. Então, ainda não acabou. E pode ser que talvez traga um jogador pouco conhecido e que possa agregar. Esse já é um momento mais agradável, digamos assim, para que ele traga esse tipo de jogador. Mas, por enquanto, o jogador de scout, aquilo que falou-se muito do Boto, da gestão do BAP e tal, de trazer nomes importantes, mas também trazer jogadores com esse perfil, isso não aconteceu. O único foi o Juninho, que ainda não vingou,
embora até tenha entrado bem aí nos jogos recentes contra o Fluminense, ele iniciou a jogada do gol. Esse último jogo acho que ele entrou bem também. Ele é muito dedicado, rouba a bola, corre e tal, se esforça. Precisa participar mais de jogadas decisivas. Ele até participou, né? O gol do Fla-Flu, o escanteio é originado de uma jogada dele, né? Do passe dele para o Pedro, que depois faz o gol. Então, eu acho importante dizer isso. É um bom momento, está fazendo um mercado importante, mas não é muito diferente do que acontecia. Não é o José Boto que está colocando o Flamengo no mapa dos times europeus fazendo negociação. Não é ele. O Flamengo já está lá há anos. Isso não é uma defesa do Marcos Braz, nem uma crítica ao Boto. Apenas colocando os fatos como eles são para quem eventualmente esqueceu. E eu estou falando sobre isso porque eu vejo muito marketing pessoal desse negócio todo. Muita tentativa de trazer confete para si. Inclusive gente lá fora, jogando confete. Sai matéria de caras aí que falam de mercado, de jornalistas lá de fora, e citam o Boto, que o Boto. Que Boto? Parece que o Boto que está contratando, dinheiro do Boto, é o cartão de crédito dele. Não, dinheiro do Flamengo, cara. Quem contrata é o Clube de Regatas do Flamengo. Não é o Zé Boto. Zé Boto é só um funcionário do Flamengo. Como não era o Marcos Braz que contratava, era o Flamengo. Não é o Bapa, o Landim, é o Flamengo que contrata. Como no Palmeiras que contrata não é a Leila Pereira, o Anderson Barros, contrata é o Palmeiras que contrata. Vai trazer o Kelvin agora, lateral, estão dizendo? É o Palmeiras que contrata, gente. Não é o... Agora, é diferente do Botafogo, aí que contrata é a empresa do dono, né? Aí é outra história. No Cruzeiro, quem contrata é a empresa do dono, o dinheiro do dono. Aí é outra história. Flamengo e Palmeiras, não. Quem contrata é o clube. O cara lá é só o dirigente ou o funcionário. Então, só tentando colocar as coisas como elas são, não é uma crítica, tá, gente? Por favor. É só tentando refrescar a memória de quem está, de repente, deslumbrado com isso, esquecendo que o Flamengo contratou vários jogadores. A Arrascaeta custou 15 milhões de euros. A janela de 19 ainda é incomparável, gente. Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabriel, Felipe Luiz, Gerson, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio, e o Diego Alves já estava. E o Everton Ribeiro já estava. Rafinha? Rafinha, falei, caramba, cara. Pô, a janela de 19, ela ainda é incomparável. E Jorge Jesus, que veio depois, né? Junto com esses jogadores do meio do ano. Ainda teve o Jorge Jesus naquela janela. Só isso. Um dos maiores técnicos da história do clube. Então, é uma janela interessante, acho que os jogadores interessantes. A média de idade acho que está boa, um com 30, com 33, mas tem 25, tem 26, tem 27. São jogadores com tempo ainda de carreira, bastante tempo para jogar. E esse rapaz aí, o Samuel Lino, ele vai chegar cercado de uma cobrança parecida com a do Vitor Roque, porque o jogador que anda com a etiqueta de preço preso na camisa, 22 milhões de euros, 25 milhões, é natural que seja cobrado. Vai ser assim, era com o Alcaraz também, que eu continuo achando uma venda inexplicável, né? Até porque ele foi vendido por menos do que custou, isso eu não consigo entender. Quem negociou foi o Boto. Essa negociação, por exemplo, achou péssima até agora. Se fosse vendido com lucro, vá lá, né? Vendeu, pegou mais dinheiro e tal, o cara foi embora. Mas, enfim, isso já são águas passadas.